Fala galera, professor Augusto César Freire na área mais uma vez para trabalharmos outra etapa da concordância verbal. Agora com sujeito inexistente. Sim, a regra da concordância verbal com sujeito inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito. Pois é, fica conosco, vem conosco para identificarmos. Veja, quando eu tiver um sujeito inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito, eu devo ter cuidado com um elemento muito importante. Os verbos que vão trabalhar com essa relação de sujeito inexistente. São poucos. Primeiro verbo, o verbo haver, tá? O segundo verbo, o verbo fazer, tá certo? O terceiro, outra relação, os verbos que exprimem fenômenos da natureza, não é? Esses são os verbos que nós precisamos ter cuidado, tá certo? E ainda os verbos extras que eu vou trabalhar com vocês, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos lá. O verbo haver, cuidado, quando ele estiver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é chamado verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele verbo que não admite o uso de sujeito. Logo, ele vai ficar sempre no singular. No entanto, se no lugar do verbo haver vier qualquer um desses verbos aqui, ele vai concordar normalmente, porque são verbos o quê? Verbos pessoais. Já o verbo fazer indicando tempo, tá? Ele vai também ser um verbo impessoal. E os verbos que exprimem fenômeno da natureza, todos eles também serão verbos impessoais, fica no singular. Se esses verbos que exprimem fenômeno da natureza vier no sentido o quê? No sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, aí eles vão ter sujeito, vocês vão ver comigo isso agora. Vamos lá? Então preste atenção. Primeiro o seguinte, verbo haver. O verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Por exemplo, há muitos pobres no Brasil. Houve 2 reuniões esta semana. Deve haver muitas formas de resolver isso. Esse verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é sempre impessoal. Mesmo quando ele vem ali, ó, no último exemplo, quando ele vier numa locução verbal. Este verbo é tão pernicioso que ele, além de ficar no singular, ele contamina também o verbo que está junto a ele. Então, deve haver, fica aí o deve haver, o haver já fica no singular porque está no sentido de existir, ele contamina o verbo deve, não existe devem haver. O certo é deve haver. Muitas formas de resolver isso. Lembrem-se, verbo haver no sentido de ocorrer, acontecer ou de existir é um verbo impessoal e ele fica no singular mesmo quando ele vier numa locução verbal. Tá certo? Certo. Já o verbo fazer, tá? Indicando tempo ou indicando clima. Se fizer dias frios, não viajarei. Fizer, está indicando clima, dias frios. E o verbo fizer ali, ó, e o verbo fazer, faz 2 horas que ela saiu, em nome de Jesus, junto com os anjos do céu. Olha para mim. Não existem fazem 2 horas, fazem 3 minutos. Não existe isso. É faz 2 horas, faz 3 minutos, faz 1 século. Deu para entender? Perfeito. Vamos lá. Vai fazer 2 semanas, mesma coisa. O verbo fazer está indicando o tempo. Tá? Fica no singular, ele é tão pernicioso que ele também, o que é que ele faz aí, gente? Ele automaticamente, ele isola a locução verbal, ele contamina a locução verbal, não vão fazer, vai fazer 2 semanas. Deu para entender? E agora os verbos que exprimem fenômenos de quê, gente? Fenômenos da natureza. Os verbos que exprimem fenômenos da natureza são aqueles verbos que é chover, ventar, trovejar, relampejar, entardecer, anoitecer, amanhecer. São verbos que exprimem fenômenos da natureza. Boa! Esses fenômenos, preste atenção, quando eles vierem no sentido denotativo, esses verbos não terão sujeito, são chamados de verbo impessoal.
Olha, choveu muito esta noite. Foi que choveu? Para a gramática, choveu água, chuva, não tem o que fazer. Nevou no sul do Brasil. O que foi que nevou? Neve. Não há sujeito, é oração sem sujeito. Sujeito inexistente. E com isso, estes verbos ficam no singular. Sempre no singular. No entanto, se estes verbos eles vierem no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, quando esses fenômenos da natureza, só os verbos, tá, gente? Os verbos que exprimem fenômeno da natureza, eles vierem no sentido conotativo, que é o sentido conotativo, o sentido que, gente, figurado, aí, meu amigo, aí eles concordam normalmente. Olha o exemplo, preste atenção. Choveu ou choveram ideias naquela reunião? Choveu ou choveram ideias naquela reunião? O verbo chover, o que foi que choveu? Ideias. Ideias é um sentido conotativo ou sentido denotativo? Sentido real ou sentido figurado? Vem comigo. Denotativo, de dicionário, é o sentido real. Conotativo é o sentido figurado. Ideias não chovem, está no sentido figurado. Se está no sentido figurado, o que é que acontece aqui? O verbo concorda normalmente. Foi que choveu naquela reunião? Ideias está no plural, então o verbo vai para o plural. O certo é choveram ideias naquela região. Fica a dica, pelo amor de Deus. Hashtag CEPEM, hashtag dica do mestre Augusto César Freire. Deu para entender? Hashtag dica do mestre Augusto César Freire. Não há outra situação. Preste atenção, o verbo que exprime fenômenos da natureza, no sentido conotativo, no sentido figurado, ele vai concordar normalmente com o sujeito a que se refere. Ele não é mais um verbo impessoal e ele vai ter o sujeito vai ser chamado de verbo pessoal. Mas se ele tiver no sentido denotativo, no dicionário, no sentido real, aí ele fica no singular, porque é verbo impessoal. Deu para entender, pessoal? Perfeito? Então segue o fluxo. Aí eu ainda tenho do sujeito inexistente, esses verbinhos aí. Fica ligado. Passa de, chega de, basta de. Passa de, chega de, basta de. Esses verbos nós chamamos aí, preste atenção, quando eu tiver já passa das 5 horas, chega de confusões, basta de informações. Passa de, chega de e basta de são verbos que também ficam no singular. Olha, passa de, chega de, basta de, são verbos que ficam no singular. Hashtag passa de, chega de, basta de, fica sempre no singular. Tá certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Então você precisa ficar ligado nessas relações. Cuidado, breaking news, é o que eu falei agora para vocês. Os verbos que exprimem fenômenos da natureza, eles vão concordar normalmente. Choviam elogios no show. Ora, elogios está no sentido figurado. Então, choviam elogios pode ir para o plural. As crianças amanheceram febris. Observe que o verbo amanhecer está no sentido figurado. Não é o dia que amanhece, porque o que amanhece é o dia. Crianças não amanhecem, crianças acordam. As crianças fizeram 2 anos. As crianças fizeram 2 anos. Preste atenção, há um cuidado aí. As crianças, nesse caso aí de fizeram, eu tenho aí uma relação de fabricação, então tem que ter cuidado aí, tá certo? Alguns haviam no por morto. Aí nesse caso o verbo haver não está no sentido de existir, nem de ocorrer, nem de acontecer, tá certo? A mesma coisa ocorre com esses verbos, com outros verbos no verbo haver, tá certo? Então, gente, preste atenção, essa é a regra do sujeito inexistente. Fica ligado, cai muito na prova da UPE. Fica ligado porque concordância verbal é aqui no CEPEM, é com o professor Augusto César Freire.
fica a dica. Valeu?